Olá pessoal, aqui é Francisco Venceslau e hoje, recentemente estava vendo os vídeos e eu ouvi dizer que essa geração, a minha geração, é a geração que não vai ter nada, não vai construir nada. E eu vi alguns vídeos que dizem assim, que fazem comparação, né, tipo, do pessoal, os jovens da década de 60, 50, 60, 70 e os jovens da década de hoje. E nesses vídeos contam que antigamente tudo era comprado. Se queria um filme, você ia na locadora, comprava o filme. é, e você era dono daquele filme, podia assistir quantas vezes quisesse, né? E hoje, se você quiser assistir um filme, você tem que ir por assinatura. E se você não pagar, você não tem esse direito a esse filme. Você sempre tem que pagar todo mês mensalmente para ter acesso àquele conteúdo. E às vezes a plataforma ela tira esse vídeo e não lhe dá nenhuma explicação por como hoje você tirou e você continua pagando. Se não pagar, não terá é, acesso àquele plataforma de streaming, né? E também contam que as coisas hoje estão mais caras do que na década de 60, porque hoje, antigamente na década de 60, você com 5 anos de trabalho, você teria acesso, conseguiria comprar um imóvel na cidade, na capital, e hoje você tem que trabalhar 30 anos para poder comprar e olhe lá. É, agora eu me pergunto, o que está acontecendo com o Brasil? É, esse ano, nós estamos em 2026, é ano de eleições presidenciais, e hoje está essa entre Lula e Flávio Bolsonaro, enfim, direita e esquerda. E um julga o outro. Mas será a culpa mesmo é dos nossos governantes ou é nossa culpa? Porque nós não sabemos escolher os nossos representantes, né? Porque quem conhece um pouco da história do Brasil vai ver que quando os portugueses chegaram ao Brasil, é, aparentemente de início não teve nada de interesse dos portugueses no Brasil, a não ser a catequização dos povos nativos, os índios, e posteriormente para o Brasil, e com a exploração para o Brasil, houve uma união entre portugueses e alguns indígenas, que eram inimigos de outros indígenas, que é, se venderam aos portugueses por espelhos, por facas, coisas que aparentemente para nós hoje não valem nada, mas para os índios valia alguma coisa, né? E toda a riqueza do Brasil, desconhecida pelos povos indígenas, foram tirados do nosso país, do nosso solo e levados para fora, para a Europa. Na época da União Ibérica, que é, União Ibérica não, Portugal, depois a União Ibérica. Enfim, só que eu quero me perguntar, será hoje, século 21, 2026, nós, os povos brasileiros, não estamos repetindo os mesmos erros dos povos indígenas? Hoje o governo da Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida,
e vários outros programas sociais, quais eu não me recordo porque não tem muito que eu me adentre e vice. Mas será nós não estamos nos vendendo para esse povo, para os políticos? É, será não seria necessário assim, uma revolução vinda de dentro do povo, da sociedade, para com os políticos, sim, idolatria a lado A ou lado B? É, esse ano, como eu já disse, que a eleição 2026, a eleição para presidenciais, vai ser muito ataque um lado do outro. Só que eu penso assim, minha opinião, que nós temos o que merecemos, o que escolhemos. Ninguém colhe o que não planta. Se você plantar milho, você não vai colher batata. Se você plantar goiaba, você não vai tirar uva. Se você plantar uva, você tira uva. Se plantar batata, tira batata, não milho. E o que o Brasil está passando por hoje? Será não é nossa culpa? Pense comigo, será nós estamos sabendo escolher os nossos representantes? Porque eu sou de uma cidade do interior, aqui de Pernambuco, a Bodocó. Hoje não moro mais em Bodocó, mas sim em Petrolina, mas eu já morei a minha infância em Bodocó. E eu vi as eleições, os candidatos que têm mais chances de ganhar a eleição, e muitos dos nossos conterrâneos não votavam nesses candidatos não por propostas que eles apresentavam, é porque viam que eles tinham a chance de ganhar e não queria votar no lado oposto porque não queria perder o seu voto. Porque para eles, se eles votassem no lado perdedor, estariam perdendo o seu voto. Mas será eles votam no lado que tem mais chance de ganhar? Eles estão ganhando seu voto? Talvez sim, né? Mas o seu futuro, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, eu penso que todos nós, todos, principalmente os homens, o homem ele é a figura patriarcal, a figura paterna que ele tem que buscar dar o melhor para a sua família. O homem ele é com cabeça, ele tem que buscar dar o melhor para a sua família. E nós teríamos que buscar mais estudar para ver qual seria a nossa melhor opção. Será não seria necessária uma revolução de dentro do povo, se levantasse uma liderança política, uma liderança que saísse do povo, com esses atores do povo, para lutar no Congresso pelo povo e não por regalias políticas? É apenas isso, eu não sei o que falar porque eu não sou político, mas pense comigo. Será não teríamos que buscar conhecer mais da história do nosso país? Estudar outros países que deram certos, que foram bem sucedidos e países que fracassaram para ver qual é o erro? Porque eu já vi uma frase dizer: quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Não teremos que buscar mais uma educação. É isso. Então, boa noite e até mais.